Now we move on to our second panel of the day. Agora vamos para o segundo painel, macroeconomia e cenários de perspectiva. Nessa sessão vamos explorar o cenário que está dando forma ao futuro do nosso setor para levar-nos a nossa discussão, para liderar. Queria chamar o chefe economista do Citibank, Andrew Hollenhorst, para que tenha a palavra. Obrigado, Andrew. Andrew. Salva de palmas, por favor. Gostaríamos de lembrar a todos que podem apresentar suas perguntas para os apresentadores através do QR Code na tela. Sr. Hollenhorst, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui. Gostaria de agradecer a todos os meus colegas do Citi, também reconhecer 110 anos, um relacionamento de 110 anos entre o Citi e o Brasil. Uma das maiores alegrias do meu trabalho é viajar para o Brasil, eu tive várias visitas, então é um prazer vê-los aqui hoje na sala conosco. Eu queria falar rapidamente sobre o cenário quando avaliamos a macroeconomia. Agora estamos avaliando não somente o que vai acontecer com os dados econômicos, mas também com a política econômica. Haverá outros apresentadores que vão entrar em maior detalhe no lado de política, mas eu acho que é o lugar correto para começar esta manhã. So there we go, thank you. Queria começar com esse diagrama aqui, essa tabela, começar e terminar, porque todo mundo deveria aqui levar em consideração que o que a gente vê aqui é a taxa de tarifas efetiva dos Estados Unidos impondo tarifas das importações do resto do mundo, e o que, claro, que imediatamente vocês vão ver é o aumento grande nessas tarifas que aconteceu no começo de abril, quando o governo Trump anunciou tarifas muito mais altas para o resto do mundo. Posteriormente, tivemos uma pausa de 90 dias dessas assim chamadas tarifas recíprocas que eram baseadas em déficit comercial dos Estados Unidos. Agora temos uma novidade no fim de semana, na segunda de manhã, com o anúncio de que as tarifas em relação à China, vão descer de 145% a 30%, e 30% temos uma tarifa recíproca, e além disso temos 20% relacionada ao fentanil. Não fica claro a facilidade ou dificuldade que vai ser de remover essa tarefa de fentanil de 20%, mas o governo Trump falou que é certo movimento, pode ser que os 20% diminuam. De repente, a tarifa de 145 da China desceu a 30%, pode ser que vá a 10%, não significa que não vai subir de novo. E a outra coisa importante dessa tabela aqui é que temos um período de várias décadas, essencialmente os últimos 100 anos, nos quais as tarifas estavam descendo gradualmente. Então, temos aqui uma análise a curto prazo e outra a médio ou longo. A de curto prazo é que as tarifas parecem muito mais benignas hoje do que pareciam uma semana atrás. O cenário do longo e médio prazo é que temos muita incerteza agora em relação a tarifas e políticas comerciais. Estamos entrando em uma nova era, em um novo mundo, no qual iremos ver fluxos de comerciais se movendo entre países que nunca vimos, ou há muitos anos não vimos. Vamos ver países impondo tarifas, impondo um outro que a gente não vê há muitos anos. E o fato de que estamos agora numa trégua não quer dizer que a gente não deveria estar pensando nisso, que isso não é algo que tenha implicações importantes para a macroeconomia também nos Estados Unidos e globalmente. Agora, eu queria mencionar algo que não está aqui nessa figura, mas também tem a mesma importância, talvez até mais importante para muita gente aqui nessa sala, provavelmente mais importante. Isso mostra as tarifas, e muitas das discussões comerciais têm a ver com tarifas, porque isso é difícil, é muito fácil de medir. Eu posso mostrar para vocês o que é mais difícil de analisar, é o que se chama de barreiras ao comércio que não relacionadas a tarifas, quais as barreiras aos produtos americanos saindo do país e vice-versa,
A administração, o governo Trump está muito focado nisso, agora vamos ver negociações. Podemos então ver um bom exemplo de como isso pode acontecer. O caso no Reino Unido, cada país é diferente. O Reino Unido é o que mais ressalta em comparação com outros países. A primeira baixa. Então, as tarifas ficaram em 10%. O Reino Unido tem um superávit e com os Estados Unidos a 10%, a tarifa vai ser o piso das taxas aduaneiras ou tarifas. E no caso, o secretário de Estado com relação à China atingiu o que atingiu. As barreiras não tarifárias, há um detalhe naquilo que foi concordado com o Reino Unido, que é o setor automóvel. Então, no déficit comercial e os produtos, uma coisa que a administração Trump, as importações de veículos para os Estados Unidos, se os Estados Unidos vão subirem, vai acontecer 125%. Apesar dos 10%, isso não quer dizer que os Estados Unidos não estejam negociando várias barreiras. Inicialmente, quando as tarifas aconteceram, isso seria positivo para o Brasil. Por quê? Porque as taxas aduaneiras, havia taxas recíprocas aduaneiras, mas depois, agora, todos os países já foram atingidos por esses 10% das tarifas. As mudanças acontecem muito rapidamente, mas se lembrarem, na primeira administração Trump, a China comprou menos grãos de soja e, por isso, outros países forneceram, como o Brasil. Entre os Estados Unidos e a China, com a escalada das tensões comerciais, poderá haver mais importações, na verdade, da China e do Brasil. Há uma fase de desescalamento. E isso vai significar que mais importações de produtos agrícolas, commodities agrícolas dos Estados Unidos para a China terão um efeito oposto. E a resolução, esse negócio da primeira administração, houve a promessa de comprar, ou compromisso de comprar mais commodities agrícolas. Sobre a economia dos Estados Unidos, eu sou especialista nisso, vou mostrar vários slides para chegar. Vamos voltar atrás para chegarmos ao crescimento do PIB nos Estados Unidos. A história da economia global pós-Covid tem apresentado surpresas de resiliência econômica nos Estados Unidos. Vemos aqui o crescimento do PIB e as contribuições para esse crescimento nos Estados Unidos. Podemos ver que a força da economia americana e a economia global, de certo ponto, foi apoiada pelo consumidor. Isso tem sido o principal impulsionador nos Estados Unidos. Essa barra azul está mostrando o crescimento no consumo. Vejam o que acontece no primeiro trimestre desse ano, um desaceleramento no crescimento do PIB, mas isso não nos deve surpreender, porque houve importações de produtos farmacêuticos, etc. Isso era uma atividade de front-load nas tarifas. Vemos os containers saindo da China, isso diminuiu, mas o movimento diminuiu, e isso significa menos mercadorias da China, mas há mercadorias que vêm de outros países, mas há também um transshipment da China para outros países, por isso há uma subida e descida. Se nos fixarmos no crescimento base, vemos ali
o azul claro. No primeiro trimestre houve um desaceleramento na economia dos Estados Unidos. Estávamos com um crescimento do PIB de 3%, mas não era sustentável para a economia dos Estados Unidos por várias razões, pós-Covid, durante anos. Esse ano houve uma baixa, mas pelo menos 2% crescimento e talvez 1%. E também há esses choques tarifários. O que isso significa para a economia global? Isso significa crescimento menor e os Estados Unidos deveria estar com uma maior inflação. E há contramedidas que criam alguma ambiguidade no efeito das tarifas. E há um choque de demanda externa também, que significa menor crescimento e menor inflação. E muitos países tratam disso, resolvem isso fora dos Estados Unidos, em vez de dentro dos Estados Unidos. Próximo slide. We're watching the survey data. Estamos vendo a enquete sobre o efeito das tarifas nos dados dos Estados Unidos, mas podemos ver o que os consumidores nos dizem e o que as empresas nos dizem. E houve uma baixa muito grande no sentimento do ambiente de business. E eu falo com os meus colegas sobre a incerteza quanto às tarifas. Talvez não seja o ambiente apropriado para fazer investimentos mais pesados. Se não sabem qual é a demanda, então não vai tomar decisões de grande vulto e irreversíveis. Houve então um enfraquecimento nas soft data. E falando das hard data, vemos aqui do lado do consumo o que eu mostrei, mas nós prevemos que haverá mais preocupação sobre como essa economia pode baixar com esse choque tarifário. Outra coisa é o mercado de trabalho nos Estados Unidos, o mercado laboral. Uma taxa de desemprego muito baixa nos Estados Unidos, 4,2%. Tem sido uma medida, um nível estável, uma taxa de desemprego baixa. Isso é uma posição boa para os Estados Unidos, mas o que se passa com a taxa de contratação de empregos e de despedimentos? No próximo podemos ver que as horas de trabalho que baixaram, de serviços temporários baixaram, embora a taxa seja baixa. É um equilíbrio desse género. O desemprego baixo, ótimo, a contratação de empregados também um pouco mais alta. Se houver despedimentos, o desemprego subirá um pouco. A Reserva Federal vai ter que examinar as taxas de juros e a inflação. Essa decisão, se houver um choque inflacionário maior, por exemplo, na França, isso vai ter efeitos para nós também. Nós, na Citi, nós pensamos que o desemprego vai subir este ano e a inflação também. O essencial é que a inflação é nos produtos, nos bens. Vamos ver uma inflação amplificada. A demanda dos serviços baixou um pouco e isso resulta em inflação também. E os preços das commodities, o petróleo em particular, baixaram. É um ambiente mais deflacionário nos Estados Unidos do que internacionalmente. E isso vai permitir ao Fed baixar as taxas de juros. É muito difícil prever completamente. Ainda temos os 4% das taxas e o Fed pode cortar 3% este ano ou no próximo ano. Temos a nossa previsão. É assim.
as taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos. Muitos devem ter notado que o anúncio das tarifas amedrontou o mercado. O presidente Trump chamou como um mal-estar no mercado, e eu concordo. E os resultados também modificados, o dólar enfraquecido. É um cenário muito pouco usual. Os bondes do Tesouro também baixaram o seu capital. E provavelmente os investidores sobrepesaram os ativos americanos, mas há grandes déficits nos Estados Unidos e os investidores estão preocupados com esses déficits. Há um risco que os resultados possam manter-se altos. O preço, o Fed vai cortar as taxas de juros, mas poderá não ser uma queda muito abrupta. Eu vou parar aqui um pouco. Se houver perguntas, e os organizadores da conferência, por favor, me digam se eu ainda tiver algum tempo. Thank you very much, Andrew. Muito obrigado, Andrew. Excelentes observações, o que nos dá uma perspectiva do que vai acontecer agora por estes tempos turbulentos. Participate, sending questions, please. Nós agora poderemos receber perguntas do público através do código que receberam. Mas antes disso, eu gostaria de falar de uma questão com você, Andrew. Por quanto tempo acha que o presidente Trump vai manter essa guerra das tarifas? É uma estratégia da parte dele para negociar? Ou ele é sério sobre as suas intenções serem bem rígidas? Eu acho que isso frisa que há uma mudança estrutural na política dos Estados Unidos, que provavelmente vai para além do governo Trump. O que vemos agora, comparando com a primeira presidência e depois continuando com a presidência de Biden, o aumento das tarifas com a China, que também aconteceram durante o governo Biden. E então não houve, eu creio que algumas das cifras lançadas em 4 de abril não vão ser implementadas. Essa pausa de 90 dias vai continuar. Isso indicaria que isso é parte de uma estratégia de negociação, e vamos ver os membros mais agressivos e otimistas liderando essa investida. E o que se vê claramente é que tínhamos uma expectativa durante o final de semana que a reunião iria produzir talvez 60% ou 60% e acabou com 30%. Há um elemento de negociação, sim. As negociações não são apenas sobre o nível de tarefas, mas as barreiras não tarifárias e o mercado para os produtos americanos vão ser muito importantes. Há um grande elemento de negociação. Seria errado dizer, bem, isso é tudo apenas anti-ameaças, as ameaças para tarifas mais altas com o resto do mundo, em particular a China. Outra questão, nós vimos o que aconteceu com o Brexit no Reino Unido e muitos trabalhadores não qualificados tiveram que sair dos postos de trabalho, e a estratégia do governo Trump de expulsar muitas pessoas que não têm essa qualificação de trabalho. Acha que isso vai ter impacto no custo da mão de obra e
custos aqui nos Estados Unidos, isso vai ter um impacto na economia americana. Os números do ano passado, os Estados Unidos estavam contratando, às vezes, 300 mil trabalhadores por mês. Isso num cenário em que a taxa de desemprego estava subindo um pouco. E em um crescimento normal da mão de obra, mas com os problemas da imigração, isso, o desemprego seria baixado, haveria pressão inflacionária. Essencialmente, o número de empregos aumentaria muito mais rapidamente. Esse movimento de migração baixou talvez a 100 mil postos de trabalho, seria mais sustentável para a economia americana. A diferença é que isso está acontecendo em um mercado de trabalho quente e com uma demanda de trabalhadores nacionais. Agora houve uma pausa na contratação de trabalho. Eu acho que isso não é problema inflacionário este ano. I think I'm being able to follow through here. Primeira pergunta. Terceira pergunta. Okay. Quarta pergunta. Oh, okay. Aí atualiza. Cadê o... Okay. We have a quick question from Luis Daniel Campos from IFC, the World Bank. Temos uma perguntinha rápida do Daniel Campos, do IFC, World The Bank. potential rise of unemployment Aumento da taxa de emprego em potencial com a taxa de potencial alta na inflação não seria um desafio para uma redução das taxas de juros acelerada pelo Fed, o que seria mais, prevalecia mais na decisão do Fed, na sua opinião, e qual seria o impacto sobre essa decisão em outros países? Ótima pergunta, claro, a pergunta-chave aqui. Eu Short, but probably greatly obscure. diria que pergunta complicada e obscura, mas o que os manuais diriam que é um choque manual para aumentar os custos para o produtor e consumidor aqui e com o choque do Banco Central. Bom, vamos então em cima do suprimento. Eu não deveria estar reagindo a essa subida nos preços. É como impor uma taxa sobre consumo nacional. Os preços iam subir, eu não deveria reagir a essa subida dos preços. Seria única, eu deveria ter cortando as taxas de juros devido ao aumento de desemprego. A resposta do manual é simples. O problema é que a gente não mora no manual e a resposta do manual sempre foi citada nos últimos anos nos Estados Unidos, assim como em outros países, para explicar por que você poderia esperar e não subir taxas de juros devido à alta na inflação depois do Covid. E, claro, isso foi a aposta errada, principalmente no caso dos Estados Unidos, onde o Fed não queria subir as taxas de juros. A inflação não foi um fenômeno diferenciado, acabou sendo persistente e tiveram que subir as taxas mais depois, porque eles esperaram. Acho que eles vão proceder com cautelas, vão querer ver evidência que a inflação está confinada aos bens, e se for, então eles podem dizer que é só uma taxa única. Se tiverem um influxo, vou dizer que não vai ser, vão esperar mais tempo. E se eu tiver que cortar mais agressivamente, quando começarem a cortar, irão fazer. Outra pergunta do José Uribe, do ISO. Parabéns, MSA. O governo Trump também está subindo essas, apesar da maior parte do barulho sobre as tarifas. É algo que a gente tem que prestar atenção, a gente realmente não sabe. As tarifas que estão em todas as manchetes, então é isso que você vai ver nas manchetes. Para produtos individuais, para muitos aqui nessa sala, quais são as decisões feitas nessas barreiras comerciais que não são tarifárias? Algumas dessas barreiras poderiam aparecer contravalentes, como acontece no Reino Unido, por isso eu dei outro.
A outra pergunta do Bruno Serapel, CEO da Axos, qual é o impacto macro para os BRICS e Brasil e outras Yeah, so it's been, implicações para o real? Isso vai ser um negócio meio... tem sido um pouco louco essa dos Estados Unidos em geral. Você bota um regime de tarifa dollar. e espera que o dólar aprecie, e o dólar depreciou-se, na verdade, contra as outras moedas. No Brasil depende não só da política americana, mas também da política monetária brasileira. Claro, as taxas do Brasil de juros sendo mais altas, você vê aí duas coisas basicamente. Uma é que as taxas, esse diferencial de taxas de juros, o qual as taxas brasileiras são mais altas, And then que tem influência sobre o efeito, e outra questão é esse movimento looking for other destinations for capital. para fora dos ativos americanos. Você vê outros destinos para capital, e outras moedas estão se fortalecendo. Isso poderia influenciar o real também. Obrigado. E finalmente, de Maria Ferrante, do Rabobank, qual a sua visão do real brasileiro sob as circunstâncias atuais? Sim. I think it's Como já disse, eu acho que irá depender do que vai acontecer com esse diferencial de taxas de juros. Novamente, me parece que o Fed vai cortar. Os mercados estavam precificando 100, 110 pontos para esse ano, mais ou menos uma semana atrás. Isso abaixou para 50 pontos bases de corte de taxas de juros. Acho que no final vai ser quando é que o Fed vai cortar as taxas. Quando eles cortarem, vai ser mais fácil que o dólar se desvalorize perante outras moedas, incluindo o real. Andrew, muito obrigado por sua apresentação, suas contribuições. Obrigado por ter sido tão breve e direto ao ponto. Parabéns, uma salva de palmas para o nosso apresentador. thank you very much.